E aí, fala pra mim, a direita enlouqueceu? Esse é o tema do vídeo de hoje. Bom, eu vou dar a minha opinião logo de cara, mas ainda hoje nós vamos ver também, depois de toda essa confusão, o que o Nicolas Ferreira disse sobre o pastor Silas Malafaia, o que o pastor Silas Malafaia disse sobre o Nicolas. Vamos ouvir a opinião também do Constantino e também do próprio Salles, que é o nome que de fato a direita queria para a Prefeitura de São Paulo. Inclusive, ele dando alguns esclarecimentos que traz luz a muitas coisas. E por que eu comecei com a pergunta a direita enlouqueceu? Porque parece que eu dormi e acordei em outro Brasil. Parece que os nossos problemas desapareceram. Então, só para não perder o costume, diz aí para mim nos comentários quem é o maior inimigo da direita aqui no Brasil. Quem é aquela pessoa que não respeita a Constituição e que avança para cima da liberdade de expressão e as liberdades individuais? Porque, sinceramente, eu não estou conseguindo entender porque algumas pessoas da direita, não é a maioria, mas algumas pessoas aí se referindo ao Silas de forma pejorativa, fazendo vídeo até mesmo colocando na capa Nicolas fez o pastor Silas Malafaia passar vergonha. Parece até eu aqui fazendo vídeo Lula passando vergonha, jornalistas da Globo passando vergonha. O que está acontecendo? Agora, é claro que eu concordo com o Nicolas, porque agora ter que engolir o Nunes como se fosse alguém de direita. Claro que o Nunes não é de direita, não é alguém que é fácil de engolir, para nós que somos conservadores de direita. Eu já quero deixar claro aqui o meu respeito pelo Nicolas, tudo que ele representa na direita. Agora, eu também não sei até que ponto o Nicolas está ciente do acordo que o Bolsonaro fez com Valdemar Costa Neto. Aí agora vai ter gente que vai chegar aqui e vai dizer, ah não, o Bolsonaro não tem que fazer acordo. Calma aí, não tem como não fazer acordo. Afinal de contas, responde aí para mim, você pode votar em quem você quiser? Bom, eu, por exemplo, gostaria que tivesse a opção para a Prefeitura de São Paulo uma pessoa como Salles, mas nós não temos essa opção. Então, na verdade, nós não podemos votar em quem nós queremos. Não, nós dependemos dos partidos políticos, os nomes que eles indicarem. Agora, é claro que nós não somos obrigados a votar no nome que saiu desse suposto acordo entre Valdemar e o Bolsonaro. E é claro que a esquerda está adorando essa briga e eu fiquei aqui na expectativa do Nicolas Ferreira ter sabedoria na hora de responder o Silas Malafaia, porque nós sabemos que se o Nicolas atacar o Silas Malafaia, para mim ele nem tem essa intenção, mas poderia prejudicar ele no futuro, porque para mim o Nicolas é um ótimo nome para o futuro ser o presidente aqui do Brasil. E eu fiquei torcendo aqui que ele tivesse sabedoria e parece que foi o que ele fez. Vamos ver. Em relação a São Paulo, alguns atritos ali, você tem algo a comentar, por exemplo, na questão com Silas Malafaia, algo nesse sentido? Jamais vou abrir minha boca para falar contra um pastor, respeito a unção do Silas e permaneço na minha posição. Bolsonaro continua, obviamente, sendo meu líder, é o meu presidente e a gente vai continuar firme para o melhor. E espero que as pessoas tenham compreendido isso. Eu acho que não tem nenhum tipo de atrito, as pessoas querem ver o circo pegar fogo, não contem comigo para isso. Sou um jovem, tenho muito que aprender, muito que crescer e não tenho dúvidas que esse tipo de briga não ajuda ninguém. Aí uma coisa que eu esqueci de dizer foi o seguinte, eu estou dando a minha opinião, eu também não gostei da forma que o pastor Silas Malafaia se referiu ao Nicolas, porque eu acho que é um rapaz novo, inteligente, tem cumprido muito bem o seu papel, e eu acho, se caso o Nicolas não está por dentro de algum acordo entre o Bolsonaro e o Valdemar, eu acho que também não precisaria falar de uma forma tão incisiva, tão dura com o Nicolas, que para mim, sinceramente, o Nicolas não mereceu. Mas parece que até o Silas Malafaia parece que percebeu que pegou pesado e resolveu falar sobre o assunto. Vamos ver. Questionei Bolsonaro publicamente, quando ele era presidente, por seus erros. Não vou questionar Nicolas. Nicolas é até um bom rapaz e tem até futuro, mas está completamente errado e equivocado em relação a esse farsante de Pablo Marçal. Agora escuta essa. Hoje, 18 horas, eu vou mostrar aqui uma grave denúncia contra Pablo Marçal. Tem mais de 20 dias e ele não responde. Vai querer mentir me respondendo? É hoje, 18 horas. E uma outra pessoa que também resolveu falar sobre esse assunto é o Constantino. O Constantino, que é muito respeitado dentro da direita, vem contribuindo muito e já foi muito perseguido por conta disso. Vamos ouvir o que ele disse. Bom, para quem foi acusado de ser imaturo, até que foi uma resposta bem madura, né? Então eu acho que a postura dele é saudável, é legítima, ele se posicionou de acordo com seus princípios
ele realmente é jovem na política, ele tem, digamos assim, ele tem um nicho, né? Se ele sair do PL e for para qualquer outro partido, Partido Novo, ele tem milhões de seguidores, ele é muito querido por muita gente no Brasil, ele se reelege para qualquer coisa que ele quiser, né? Dentro dessa realidade eleitoral. O Jair Bolsonaro tem um peso muito maior que ele carrega de estratégia partidária. E, como o próprio Jair colocou, né, até hoje tudo que foi acordado com o Valdemar foi cumprido. Então, é muito fácil, né, criticar, jogar pedras e exigir pureza na política e falar, tá bom, então sai do PL. E vai para onde? Vai para o PRTB? Então não tem partido bom. Esse foi o grande problema da direita, né? O Bolsonaro até tentou criar o Aliança Brasil e não deu certo e tudo, mas o PL tem uma máquina enorme, recursos multimilionários por conta da estatização da política, do fundo partidário, eleitoral, e não é trivial abrir mão disso. O próprio Nicolas tem viajado, né, para defender candidatos do PL, usando a estrutura do partido. Então, de novo, a briga não ajuda a direita, né? O pastor Silas Malafaia às vezes se excede no tom também e tem algumas incoerências na postura dele, né? No Rio de Janeiro, por exemplo, ele não está apoiando da mesma forma o Ramagem, que é o candidato do Bolsonaro, né? Então, muita gente critica isso. Eu não acho que a postura do Nicolas foi de apaziguamento. Ele mantém a sua coerência, a sua firmeza, suas convicções, mas ele admitiu, sou jovem, tenho muito a aprender na política, porque provavelmente veio uma pancada do pastor Silas Malafaia, que escreveu o prefácio do livro dele, né, O Cristão e a Política, e provavelmente a própria família Bolsonaro, né, deve ter conversado com ele. Falou, olha, Nicolas, você tem direito a pensar por conta própria, mas bater de frente com o partido talvez não seja o melhor nesse momento. Dá para dar o recado sem criar esse tipo de atrito. Estou imaginando aqui uma conversa, né? E tudo isso está acontecendo porque a direita não pôde escolher o nome que realmente queria, que é o nome do Salles. Aí agora a esquerda aí finge estar comemorando uma suposta divisão dentro da direita e dizendo que o Bolsonaro perdeu a influência, mas isso não é verdade. A direita se viu sem um nome confiável dentro da direita. Agora diz aí para mim o que teria acontecido se fosse um nome como Nicolas, Gustavo Gayer, Cristina Gremel, Ana Paula Henkel, e olha que eu estou falando aqui, ou do próprio Salles, eu estou falando aqui de nomes de pessoas que as pessoas conhecem, realmente sabem que são pessoas de direita e que nós não iremos ficar na mão, seria totalmente diferente. Mas agora vamos ver o Salles para tentar entender o que estaria por trás de toda essa confusão. Boa noite, pessoal. Veja só, a situação aqui da política aqui em São Paulo, de fato, não é das mais simples, justamente porque é preciso sempre recapitular como é que chegou a essa situação do presidente Bolsonaro ser envolvido na campanha de um prefeito que é do MDB, de um partido que apoia e tem 3 ministérios no governo Lula, um prefeito que não apoiou o Bolsonaro em 22, um prefeito que historicamente tem ligações muito fortes com João Dória, com os governos de esquerda, tinha a Marta Suplicy secretária, Soninha e tantos outros. Ou seja, o que nós dissemos aqui no último programa que eu participei na segunda-feira? Não é possível que a direita, para ser chamada de direita, tenha que apoiar o Ricardo Nunes. Como é que o Bolsonaro foi envolvido nessa trama, vamos dizer assim? Porque o Valdemar não permitiu que eu fosse candidato a prefeito aqui em São Paulo contra o candidato dele, que era o Nunes, né? O Valdemar, através do deputado Antônio Carlos Rodrigues, do vereador lá Isaac Félix e tal, tem uma ligação do Duda Lima, que toca a parte de marketing da prefeitura e da campanha. Esse pessoal tem uma ligação umbilical com o Ricardo Nunes. Não era o Bolsonaro que tinha essa relação, era o Valdemar e essa turma toda ligada a ele. E esse pessoal não abria mão de apoiar o Ricardo Nunes por N razões, inclusive participação no governo, com secretarias, subprefeituras e coisas do gênero. Muito bem, Bolsonaro brigou para que a gente pudesse ter candidatura própria, puxou essa discussão até o limite e chegou uma hora que o Valdemar falou, olha, é o seguinte, você quer o Ramagem no Rio de Janeiro e eu quero o Nunes em São Paulo. Vamos fazer um acordo aqui, eu não me meto no Rio de Janeiro com o Ramagem e você me deixa quieto aqui com o Nunes. O Bolsonaro falou, tá bom, mas eu quero indicar o Melo Araújo, tá certo? E foi assim que foi construída essa aliança.